Amém, povo de Deus? Sorriso no rosto, povo de Deus. Deus é bom. Quem não presta é o coiso, mas Deus é bom demais. Que bom ter você aqui mais uma vez na nossa quinta-feira, nosso culto Rompendo em Fé. E como sempre, vamos romper em fé nesta noite. Você que trouxe sua Bíblia, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 24. Mateus capítulo 13, versículo de número 24. Graças a Deus. Mateus capítulo 13, a partir do verso 24. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. A parábola do joio. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu boa semente no teu campo? E de onde, pois, veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos ao campo para arrancar o joio? Não, replicou ele, para que ao arrancar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero passar um videozinho para você, para a gente usar como introdução da mensagem. Se conseguir apagar a luz para nós ali um pouquinho. Eu quero passar um videozinho para nós, para quem nunca viu o joio, ou para quem nunca viu um trigo, para a gente ter um pouquinho de identidade, né, visual. Estou na frente aqui, né? Deixa eu sair aqui. Ok? Amém, gente? O pastor está fazendo a igreja virar cinema. Pode acender para nós as luzes? Graças a Deus. Bom, para quem nunca tinha visto o joio, já tinha lido na Bíblia ou escutado algum tipo de mensagem, provavelmente se você foi ao campo e você viu plantações de trigo, consequentemente você viu o joio, porque o joio ele aparece, brota do nada. O texto que nós lemos diz que o inimigo acaba colocando o joio juntamente com o trigo. E uma pessoa despreparada que não seja o agricultor, ele vai pegar na mesma mão o trigo e o joio e ele não vai ver diferença. Só se consegue perceber, uma pessoa que não é do campo, a diferença é justamente quando chega na hora da colheita. Porque o trigo, se você moê-lo, se você amassá-lo, o trigo tem semente, que vai virar o trigo, que depois vai virar o pão. O joio, se você amassá-lo, só tem a palha, não tem nada. Ele é uma cópia, ele é um engano, e ele está ali apenas para
tumultuar, para causar prejuízo, para causar dano. E dentro disso, eu quero partir com vocês dentro desse princípio. E o princípio é: e se Deus te amassar, o que sobra de você? Quando Deus ele dá essa parábola, instruindo para cada um de nós e mostrando o resultado do joio e do trigo, para começo de conversa, os dois crescem no mesmo lugar, os dois deveriam ter a mesma finalidade, os dois têm a mesma aparência, mas é no final de tudo que apenas se descobre quem é de verdade e quem é de mentira. Trigo, na palavra de Deus, é uma referência para o cristão verdadeiro, não para quem é o falso, não para aquele que se esconde, não para aquele que tenta aparecer, falar como crente, se vestir como crente. Não, o trigo é o verdadeiro, porque dá fruto. O joio vai ser queimado e jogado fora. Já é uma linha de entendimento para que possamos entender como será no final das coisas. Quem será salvo e quem será jogado fora para ser queimado e assim por diante. Está falando de céu e está falando de inferno. A aparência, o joio e o trigo são praticamente idênticos. E é necessário tempo. Vai crescer, vai florescer o trigo, então vem o tempo da colheita. E na colheita percebe-se quem é quem. É na poda, é quando é arrancado do solo, é quando é tirado, que se percebe quem é trigo e quem é joio. O trigo, quando está maduro, ele é mais fácil de tirar, porque ele está maduro, ele se desprende do solo. O joio, pelo contrário, quando o trigo está maduro, aí sim que ele se firma na terra, porque ele não quer sair daquele lugar, ele quer estar ali do lado do trigo. O trigo, ele produz, gera, o trigo tem valor, o trigo é o desejo do agricultor, vê a semente. O joio tem a casca da forma da semente, mas dentro dele não tem fruto, ele é seco. O joio é estéril, ouça isso, ele está plantado no mesmo lugar do trigo, mas ele é estéril. Ele está junto com o trigo, num ambiente de culto onde os trigos estão. Mas o joio não tem semente, não frutifica, não vinga, não vai dar certo. Quando a palavra de Deus fala da diferença entre trigo e joio, não é apenas porque é uma planta que se assemelha, porque na natureza você vê muito disso. Tem animais que, para se proteger da sua própria, dos seus animais predadores, eles acabam assumindo formas e comportamento para enganar. Tem borboleta que, quando abre as asas, quem observa pensa que é uma cabeça de cobra olhando para ela, porque é uma autoproteção. O trigo representa para nós aquilo que é bom, aquilo que é valioso, aquilo que é útil. O joio no meio do trigo representa uma coisa: o joio não pode ser comido, porque o joio ele é uma erva daninha, e dependente da proporção que você come do joio, se você moer junto com o trigo, o joio ele é venenoso, ele faz mal para o organismo humano. Então o joio, estando no mesmo ambiente que o trigo, se parecendo com o trigo, ele tem a condição de envenenar o verdadeiro trigo. E é necessário que a gente compreenda algumas coisas. Só se percebe quem é quem dentro do mesmo ambiente onde fomos semeados, é quando somos colhidos ou quando somos esmagados. Quando somos esmagados é que então os frutos vão começar a aparecer. E eu te faço novamente essa pergunta: e se Deus amassar você, o que sobra? E eu quero usar, parafraseando essa ideia de ser amassado, eu quero usar aqui uma das perguntas que muitas pessoas fazem e tentam achar respostas, e a maioria delas não vai entender, porque existe um tempo para compreender a resposta para essa pergunta. E a pergunta que eu vou te fazer, ou que eu sei que você já fez, é: afinal de contas, por que eu sofro tanto? Já fez essa pergunta? Já usou isso como argumento na sua própria oração? Por que eu sofro tanto? Ora,
O cristão verdadeiro, ele entende que quem domina a sua vida, quem está guiando a sua vida e o que acontece na sua vida é direção do Espírito Santo de Deus. Consequência sua, da sua vontade, tentando ser trigo enquanto joio, fez um monte de coisa errada. A tua condição enquanto joio te faz colher coisas ruins. E isso não é Deus que está te levando para essas coisas. É a semeadura e a colheita, que sendo colheita, semeadura boa, você colhe coisa boa. Semeando coisa ruim, você colhe coisa ruim. Então, o fato do sofrimento de muitas pessoas não tem nada a ver com Deus, mas tem a ver com a falta de Deus nas suas decisões e posições. Tem pessoas que é para ser trigo, mas estão se portando como joio, e estão colhendo coisa que joio colhe, coisa que joio tem. Joio é veneno. O que tem de gente que está morrendo espiritualmente porque não entendeu quem elas têm que ser, como tem que ser, para gerar o que o trigo gera, e acabam vivendo ou ficando estagnadas durante muito e muito tempo, e não conseguem entender que muitas das coisas que nós passamos porque nós usamos a nossa boca para falar muitas coisas, para concordar com muitas coisas, usamos a nossa boca para colocar coisas na nossa boca, e muitas das coisas são ilícitas, são ilegais, muitas das coisas são criminosas, e aí a consequência dessas coisas vem, e nós achamos que é Deus que está levando a gente para um caminho difícil, quando na verdade são decisões, são escolhas tomadas enquanto a gente é joio. É por isso que a gente tem que entender que quando Deus está guiando a gente, ouça com atenção, quando Deus está guiando a gente, mesmo que Deus te leve para um caminho de deserto, o teu caminho será um caminho bom, porque Deus vai cuidar de todas as coisas que apareçam no meio do deserto. Quem olha para você, de uma certa maneira, acho que você já pensou isso assim, puxa vida, as pessoas olham a minha vida, em alguns momentos da minha vida, as pessoas pensam que a minha vida é fácil, mas as pessoas não sabem das suas provas, não sabem das suas lutas, as pessoas não sabem o quanto você vem sendo amassado, para que a verdadeira semente ela apareça. Me permita não falar da sua, mas falar da minha, um exemplozinho assim simples, que eu tive hoje. Ah, irmão, calorzão que estava hoje, eu de regata, bermuda, meu filho e minha filha junto comigo. Eu falei, filho e filha, vamos ter uma experiência extraordinária hoje? Vamos, o que nós vamos fazer? Vamos passar na vendinha, vamos comprar uma garrafa de Coca-Cola estourando de gelada e vamos tomar no bico. Ninguém fala para a mãe, mas vamos tomar no bico, dentro do carro. Baixa os vidros e vamos tomar. E tomamos a Coca-Cola, irmão. Oh, de arder aqui o pescocinho. Irmão do céu, o que tinha de gente que passou por nós e ficou olhando, como se fosse uma cena grotesca, ofensiva. A gente está matando a nossa sede, ou tentando amenizar o calor com a nossa Coca-Cola geladinha. Teve gente que passou de carro recriminando a gente, assim ó. Como se fosse algo condenável. Deu até uma invejinha, não sei, né? Mas ninguém sabe que meia hora antes eu estava a 5 metros de altura, debaixo de um telhado, 50 graus, remendando uma caixa d'água. Ninguém sabe. Pendurado numa escada e meu filho segurando a escada. Ninguém sabe os amassos que a gente passa. As pessoas tendem a olhar para mim, olhar para você e pré-visualizar o que você está apresentando no momento. Se no momento você se apresenta como quem é um joio, as pessoas vão avaliar que a tua vida é venenosa, mesmo estando na igreja, porque não mostra fruto de uma pessoa que é convertida, não mostra fruto de uma pessoa que se parece com Jesus. Agora, as pessoas tendem a analisar você pelo que você apresenta. Se você estiver muito bem vestido, se você estiver com o seu carro, um belo de um carro, as pessoas vão deduzir, esse aí não tem problema, porque se tiver problema ele resolve com dinheiro. Porque as pessoas não têm ou não conseguem, e se pudessem não fariam, que é entender o seu lado de sofrimento, porque não tem um homem, não tem uma mulher na face da terra que não passe por esse período de angústia, de sofrimento ou de ser amassado pelo próprio Deus. Se é Deus que te leva por um caminho, o Senhor vai te ensinar coisas deste caminho que vão além do resultado da caminhada. A gente quer chegar no final para desfrutar do que tem no final. Só que Deus quer nos ensinar no meio da caminhada coisas extraordinárias e tão simples que muitas vezes na cabeça do joio não entra, porque ele é venenoso. Coisas como essa. Você sabia que crente bate carro também? Você sabia que cristão chora quando dá uma dedada no meio-fio? Você sabia que cristão também perde o emprego?
Você sabia que cristão também, tentando fazer o correto, é humilhado no meio da rua? Você sabia que cristão, ele perde pessoas que falecem, pessoas queridas? Ora, o sofrimento está implícito na vida de todo mundo. Agora, na vida do cristão, o Senhor tem um propósito para o sofrimento. Ninguém sofre porque o Senhor marcou essa pessoa para o sofrimento. Se teu caminho é um caminho de jogo, é problema seu, colheita sua, resultado das suas ações. Se Cristo entrou na sua vida, modifique sua forma de pensar, produza sementes para que os teus frutos sejam frutos bons. Então a bênção do Senhor te encontre. Mas Deus, Ele tem o poder e a autoridade de usar o teu sofrimento para te trazer conhecimento e sabedoria. Eu sei que quando a gente está sofrendo, a gente não quer saber de conhecimento e sabedoria. A gente só quer que a dor pare, mas Deus, Ele usa como princípio para nos ensinar o sofrimento, e parece que é uma coisa meio sem lógica, porque a gente não quer sofrer, mas faz parte da vida o sofrimento. Como é que você nasce? Que bebê foi você que nasceu sorrindo? Mostra para mim um que nasceu sorrindo. Nós já entramos nesse mundo chorando, e o bebê nasce chorando porque é um ambiente hostil, estranho, porque ele estava no ventre da sua mãe, é um ambiente iluminado agora onde ele está, é um ambiente onde ele já começa não reconhecendo nada, a luz nos seus olhos, ele abre o berreiro. E como é que acontece no falecimento de uma pessoa? Seja bom, seja mal, seja ruim, traz para nós uma reflexão de que a vida tem um fim, e que o que destina a nossa alma para algum lugar é o fato de que se você está sendo joio ou se você está sendo trigo. É isso que no final das contas importa, e não é o sofrimento por si só. Deus, nos dias atuais, Ele continua pegando na mão de crentes que são trigo, e Ele continua levando essas pessoas pelo deserto, para entender e para mostrar a essas pessoas qual é o estado real do nosso coração. Como é que Deus vai fazer para abater um coração soberbo, levar para o deserto e ensinar essa pessoa que vai perder muitas coisas na vida para baixar a crina? Ah, mas Deus não tira, Deus não faz essas coisas. Que Deus é o Deus que você conhece. É o Deus que tem o prazer de levar os seus filhos para o deserto, porque é no deserto onde você realmente vai provar para você, e não para Deus, porque Deus já sabe, fique bem tranquilo. Você vai provar para você se realmente o que você tem aí na sua mente, no seu coração, se realmente são sementes de fé, ou são sementes, ou melhor dizendo, ou são ocas, são puro veneno, engodo, mentira, passatempo, frustração, porque nada acontece. Deus, Ele pega na nossa mão e nos leva para o deserto, para que possamos experimentar o quão forte é a nossa fé. Mateus capítulo 4, o Espírito Santo, leia lá, o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto, vírgula, para ser tentado por Satanás. E é extraordinário as coisas que acontecem ali durante 40 dias. Durante 40 dias, Jesus, Ele tinha fome. E uma das tentações que o diabo mandou foi: transforma essas pedras em pães porque você tem fome. A segunda que ele lança foi: já pensou em não fazer a vontade de Deus? Já pensou em você não morrer na cruz? Nós estamos aqui em cima desse telhado, na parte mais alta do templo. Você já pensou se você se jogar, Jesus? Porque está escrito que os anjos vão te segurar. Se você se jogar, você vai ser segurado pelos anjos. E Jesus rebate ele dizendo: sim, está escrito que o Senhor teu Deus dará ordem aos anjos dos céus que te sustentarão, sim. Mas está escrito também que eu não devo tentar a Deus, porque se eu estou tentando a Deus, ou seja, eu escolho colocar a minha vida em risco, uau, eu estou tentando Deus para ver se Deus me livra. E se Deus, segundo a sua palavra, não tenta ninguém, e se Deus, quando você se jogar, não te salvar? Porque Deus não tenta ninguém, e por ninguém Deus é tentado. E Jesus diz: não vou me jogar, não vou fazer isso. A outra provação que o demônio traz para Jesus é: Jesus, está vendo as riquezas da terra, os templos, os reinos? Se você me adorar, eu te dou todos os reinos da terra, todas as riquezas, o que tem de belo, o que tem de extraordinário. E Jesus: não quero saber de nada disso, não. Se você analisar o deserto de Jesus, olha o que o diabo ofereceu para Satanás. Ofereceu para ele o que todo homem precisa: comida. E aí por diante: comer, beber e se vestir, dinheiro, condição de se manter. O joio,
Ele vai adulterar os seus princípios para ter dinheiro. É errado, mas se dá dinheiro, eu vou fazer. Aprendi a vida inteira que é errado, mas se der dinheiro eu vou fazer, pois afinal de contas eu preciso comer. É aquela velha história que você escuta por aí: ah, a pessoa não tem condição, ela rouba porque ela é pobre. Irmão, não seja mente de joio não, seja mente de trigo. Saia por aí a pé ou de carro e veja a quantidade de gente que está vendendo bala no sinal. Esses camaradas escolhem vender bala do que fazer outras coisas ilegais. Quantas pessoas que estão inseridas no meio ruim, só tem coisa venenosa, gente que maquina o mal, e paga-se bem para maquinar o mal. Vai lá, fica de pé ali, vende ali meia dúzia de pedrinha por dia, no final da semana dá uma grana esse troço. Quantas pessoas que se corrompem, e quando o BOzinho cai no nome, no CPF da pessoa, a pessoa fala: poxa, Deus só me traz sofrimento, achei que ia trazer alívio. Afinal de contas, é ilícito, é errado, eu sei, mas está trazendo comida para a minha família. Jesus vira para Satanás e diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, se eu quero ter frutos na minha vida e ser como um trigo, eu tenho que entender que o mundo vai tentar me corromper para que eu pareça que eu sou joio. As pessoas vão te oferecer dinheiro, as pessoas vão tentar te corromper. Não é as pessoas porque as pessoas são más, é porque o sistema predominante no mundo, ele é maligno. Então você vai ser tentado, você vai sentir a cobiça chegando perto de você pela facilidade das coisas. Ah, mas se eu só sonegar isso aqui, vai me dar uma grana dessa. Se eu só maquiar isso aqui, se eu só... Olha o benefício que eu vou ter. Tudo que você faz debaixo de uma tentação não traz benefício, vai trazer morte para a sua alma. Tudo que é ilícito, tudo que é ilegal, tudo que o céu não se alegra, vai trazer uma dor de cabeça para você. E não vai ficar na conta do céu, vai ficar nas tuas costas. Por isso, não põe a mão. O que roubava, não roube mais. Na rua, não olhe para a mulher desejando a mulher, porque o Senhor diz para nós que na sua mente você já está adulterando, porque você não controla a sua própria mente. Por quê? Mente vazia, é o joio que é vazio. O trigo, ele está cheio de coisa na cabeça dele. Ele pensa naquilo que é útil, naquilo que é digno, naquilo que é bênção, naquilo que é próspero, naquilo que honra os outros, e eu não vou fazer com os outros aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, e nem com a minha esposa. O posicionamento do trigo é diferente, mesmo estando em tempo de deserto, sendo provado pelo inimigo, sendo tentado pelo inimigo, sendo exprimido e amassado, para que o que realmente tem dentro de nós brote para fora. Irmão, você pode fazer o discurso que você quiser, eu posso fazer o discurso que eu quiser, somos da fé, somos da unção, somos do poder. Essas coisas têm que se manifestar no tempo da escassez. No tempo que a grana está faltando. É no tempo onde as coisas estão complicadas. Porque o sofrimento revela. A alegria, irmão, a alegria revela alguma coisa que já aconteceu. Você já está fazendo churrasco por alguma coisa que já aconteceu. Agora o sofrimento ele revela o estado do seu coração. E se no estado do seu coração você continua dando sementes, é porque você é trigo, porque é somente o trigo que consegue germinar mesmo em sofrimento. O sofrimento faz parte da vida do cristão, mas revela o nosso coração. Situações difíceis, situações complicadas, situações que oprimem, situações que nós não temos a resposta, fazem com que o nosso coração esteja esperando alguma coisa. E esperar alguma coisa da parte de Deus chama-se esperança. E o que mescla a nossa fé é esperança. Porque a pessoa que diz ter fé, mas não tem sementes de fé, quando o BO chega, quando a coisa complica, ela não começa a frutificar como se fé tivesse. Ela é oca, ela é vazia, ela é desesperada, ela não sabe o que fazer, ela grita, se desespera, começa a implorar por ajuda para qualquer um que a pudesse ajudar, como se não houvesse um Deus que manda a gente ter paciência. Porque o Senhor, se está te levando por um caminho onde as coisas saem do teu controle, é porque o Senhor quer te ensinar que o controle não está nas suas mãos. Então as coisas começam a escapar do seu controle, do seu limite, do seu campo de visão. As coisas começam simplesmente a ficar confusas, ficar desesperançosas, caóticas, desconfortáveis. E quem que não sentiu essas coisas em casa?
Quem é que não sente essas coisas no trabalho? Quem é que não sente essas coisas perambulando sobre o nosso coração? É ruim, traz um pranto silencioso, traz uma oração que muitas vezes é um grito. Mas Senhor, por que eu estou vivendo isso? Por que isso chegou sobre mim? Inquieta a nossa alma, nos tira do nosso normal. Enquanto não resolver essa situação, a gente não dorme sossegado, porque não é confortável estar num tempo de deserto, não é confortável. Mas então por que Deus nos leva para o tempo de deserto? Porque na visão de Deus, tudo o que não tem no deserto, Deus tem. E tudo o que Deus tem é tudo que a gente precisa no deserto. Mas embora as tentações estejam vindo, o comportamento do trigo tem que permanecer igual e rebater as astutas ciladas de Satanás da mesma maneira como Jesus fez, usando o poder da palavra. Satanás vinha e falava: você está 40 dias sem comer, transforma essas pedras em pão. E Jesus dizia: mas está escrito na palavra de Deus, nem só de pão vive o homem. Ah, se você se jogar daqui, se você se matar, vai dar resultado. E Jesus fala: não, é negativo, tem um propósito para cumprir, a morte de cruz, e eu não vou tentar Deus me jogando só porque eu sei que Ele pode me salvar. Irmão do céu, não jure pelo céu, porque o céu não é seu. Não empenhore o nome de Deus em coisas que Deus não está. Irmão, tem coisas que você tem que pedir para Deus, para que Deus acabe com a interferência maligna sobre algumas situações, inclusive sobre negócios. O que tem de gente que usa o nome de Deus para abençoar negócios que são ruins, que lesam pessoas. Irmão, pastor, eu conheço gente que liga o celularzinho aqui e fala assim: agora eu vou entrar nas bet, o meu time vai ganhar, vou apostar aqui 100, não, vou orar primeiro e vou apostar 500, em nome de Jesus eu vou ganhar. Irmão, a casa sempre ganha, você vai perder de um jeito ou de outro, é joio, você ganha hoje, amanhã você perde. Não, pastor, eu ganhei ontem, ganhei hoje, você não percebeu. O negócio não é ganhar ou perder, o negócio é te prender nisso aqui, porque a tua mente vai ficar presa nessa ideia de ganhar dinheiro fácil. E Jesus nos alertou: não caiam na bobeira da sedução da riqueza. Dinheiro fácil não existe, irmão. Vai lá debaixo do telhado, lá, 50 graus, não existe dinheiro fácil. Todo mundo que se envolve com dinheiro fácil é joio. No final vai ser podado e lançado fora. Aí eu te pergunto: se Deus amassar você, para saber o que tem dentro, o que sobra de você? O que sobra de mim? O que sobra de nós? Quando Deus leva um cristão para ser amassado ou provado no deserto, Deus espera que as sementes que brotem são mais fé, mais oração, mais busca, mais respeito a quem Ele é, mais honra, mais entrega, mais fervor. Ora, você nunca se encontrou num momento desesperador da sua vida, aonde você foi e você fez aquela oração profunda com Deus? Pois é, ainda que seja a dor que te ligue ao coração de Deus, que isso traga para você um entendimento que nem na tua dor o Senhor te esqueceu. O problema da gente é que a gente quer buscar o Senhor, só que a gente não quer passar por prova, não quer passar por deserto. A gente quer que Deus mude o nosso coração daquele jeito simples e tão bonito e tão sonoro que a internet faz parecer. Oh, meu lindo, minha linda, tudo que você vê, tudo que você tocar, tudo que você abraçar, Deus vai te dar. Mostra para mim onde é que está na Bíblia. Mas daí você vai ver o vídeo do cidadão. Tem 2 milhões de pessoas que estão escutando esse negócio por aí. Experimenta falar que Jesus vai pegar você e vai levar você para o meio do deserto para mostrar o teu coração para você mesmo. Mas Jesus faz isso? Faz. Pega o Êxodo, livro de Êxodo. Deus disse para eles: eu vou dar a nova Canaã para vocês, mas vocês têm que se enquadrar, porque afinal de contas eu sou o semeador, saí ao campo e eu semeei e eu quero fruto. Vocês estão se portando como joio. 3, 4, 5 dias chega em Canaã. Vocês não entendem para andar no meio do deserto. Levou 40 anos. Mas em 3, 4, 5 dias chegava. Levou 40 anos. Irmão, naquela época, 40 anos, seria mais ou menos assim. A primeira geração beirou seus 30, muitos ficaram pelo deserto. Chegando ali os seus 50, 60, virou a segunda geração. Teve gente, irmão, que nem geração mais teve depois dela.
Por quê? Porque era joio. Agora, o que aconteceu no deserto da parte de Deus? Irmão, quando eles queriam beber água, a água saía da rocha. Comentamos aqui um dia desse. Não tinha nenhum riacho passando perto daquela rocha. Mas segundo a palavra de Deus, a necessidade no deserto não é falta para Deus. Deus fez 3 milhões de pessoas tomarem água. Os bonitos eram tudo escravo. Não sabiam o que é comer carne há muito tempo. Começaram a olhar para o céu e dizer, mente de joio. Não tem carne. Era melhor a gente estar escravizado ainda. Ó, a mente de escravo. Era melhor a gente estar preso. Era melhor a gente servir a Faraó, comer cebola. E começaram a reclamar do deserto. Aí Deus ouve do céu com misericórdia. E com misericórdia Deus traz carne para eles. Se você ler o Êxodo, do período do deserto, você vai entender. O melhor lugar para se viver milagre é no deserto. Não é um lugar bom de estar, mas é ali que Deus mostra a grandeza. Porque no deserto falta tudo, inclusive amigo. Inclusive pai e mãe, falta tudo. Aí o pessoal acorda de manhã e vai passear perto da beira do mar. E quando eles vão passear na beira do mar, eles não conseguem andar. Porque ao invés de ter areia, está cheio de codorna. Aqui, ó, dessa altura aqui, ó, do joelho, cheio de codorna. Eles estão andando. Irmão, codorna é um franguinho, não sei se você sabe. Codornize é um franguinho. E os mulambentos estavam reclamando, o Senhor não dá nada para nós, é melhor comer cebola do que te servir. Porque eles não queriam estar no deserto. Que dia da vida deles que eles puderam comer tanta carne como comeram. E comeram carne reclamando do deserto. De tal maneira que Deus fala para Moisés, Moisés, eu estou escutando eles comendo e reclamando, que a carne das codornizes está ficando presa no dente deles. Eu estou escutando toda a murmuração deles. Tempo de deserto e Deus cuidando de tudo. Irmão, calor lascado no deserto. Aí Moisés vai falar com Deus, Senhor, o Senhor quer que a gente caminhe, mas está meio complicado por causa do sol. Então Deus manda uma nuvem, a nuvem ela se projeta em cima deles. Uma nuvem densa, a luz do sol não passa a nuvem, eles estão debaixo da sombra, caminhando. Ô irmão, pense numa sombra extraordinária, 3 milhões de pessoas andando assim, ó. E a sombra ia junto. Quando a sombra parava, é porque Deus queria que eles parassem, então eles paravam. A sombra se movia, a nuvem se movia, eles se moviam, porque Deus estava protegendo. Só que isso de dia, de noite, quando a temperatura começava a baixar, Deus então ele mandava uma coluna de fogo que descia não sei de onde, mas que aparecia no meio deles. Para quê? Para que eles não parassem de caminhar no meio do deserto. Ouça com atenção. Para caminhar de manhã, de dia e caminhar de noite. Porque a intenção de Deus não é que eles ficassem no deserto. Pegou? A intenção de Deus não é que você fique no deserto, a não ser que você seja joio, aí fica por lá mesmo. Agora, se você é trigo, a intenção de Deus é que você caminhe de dia e de noite, para que você atravesse logo o deserto, para que você não comece a murmurar ou a reclamar da bondade de Deus. Porque tem gente que vai dizer, se Deus fosse na minha vida eu não estaria aqui, se Deus fosse na minha vida eu não estaria passando o que eu estou passando. E existem princípios a ser seguidos, que é te dou, eu te dou um princípio. É um princípio, segue se você quiser, não te exclui nem te inclui no céu. Mas você já reclamou de problema financeiro? Já, né? Já reclamou, né? Eu sei que já, eu também. Agora, no meio do deserto, só reclama de problema financeiro quem é joio. Por quê? Porque quem cuida do dinheiro dele é ele. E no meio do deserto não tem o que correr, não tem para onde correr, não tem o que fazer. Tem dia que ninguém vai chamar você para fazer um serviço, não. Tem dias que pode mandar currículo, não vai chamar. Agora, se você entende princípio e você honra a Deus, por exemplo, como eu faço lá em casa, você faz na tua se você quiser. Você já passou pela experiência em estado de miséria, não ter o que dar de comer para os filhos, mandar os filhos para a casa da sogra, e enquanto eles estão lá comendo, porque em casa não tem, você já passou por isso? Deserto assim, colocar a mão nos armários e chorar doído, porque você não tem com o que dar comida para os teus filhos? Só vai entender princípio no deserto quem já passou por um troço desse e sabe que mesmo no deserto, eu sou dizimista.
Porque eu sei que o Deus que me visitou lá, desde aquele tempo até hoje, nunca mais faltou nada. Por quê? Porque a pessoa que é joio no deserto, para ter um alívio, ela vai trocar tudo, inclusive princípio, de honra, de fé, de gratidão e de retribuição ao Senhor. Inclusive ela vai começar a pensar assim: faço tanto para Deus e olha como que eu estou, nada muda, nada melhora, tudo fica pior, tudo fica ruim. Quer saber de uma coisa? Acho que eu nem vou, não vale a pena servir ao Senhor. O deserto faz isso, prova o coração daquele que tem discurso de que é crente. O deserto, o sol, o frio, a falta d'água, a falta de não sei o quê, a dor, o dormir inquieto, o acordar meio triste, faz com que a gente perceba: será que a gente realmente é trigo de verdade? Ou a gente acha que é trigo, porque a gente se parece muito como quem é. A gente se enfeita como se fosse, a gente canta como se fosse. O deserto prova o nosso coração para nós mesmos. O deserto prova para nós se nós somos arrogantes, se nós somos altivos, se nós somos grossos. O deserto vai provar isso. É no deserto que o mais grosso que você vai se levantar e vai subjugar você. Por quê? Porque dura coisa é cair na mão do Deus vivo. O Senhor nos abate. Não é para matar, é para abater. Baixar um pouco a bola, ser mais humilde. A gente reclama que não tem as coisas, mas pensando bem aí, tem bastante coisa aí para os meninos comer, as contas tá pagas, não tem aquele carro, mas, poxa, vamos dar glória a Deus. A ingratidão no deserto, Deus abate essas coisas, irmão. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, ele diz isso: eu aprendi. E quando ele fala eu aprendi, é como se ele estivesse dizendo assim: eu já passei por esses desertos, eu aprendi a ter tanto em fartura como a ter em escassez. Ele está dizendo: eu aprendi a andar no deserto da escassez, e eu aprendi que Deus, ele prospera, faz ter em abundância, faz sobrar. Por quê? Eu preciso entender que o deserto não é para ficar lá, o deserto é para atravessar o mais rápido que possível. Mas lições têm que ser ensinadas e aprendidas no deserto. Você passa por provas e como que você sai dela? Crescendo ou diminuindo? Porque se você não cresce, o Senhor precisa pegar você pela mão e te levar de novo lá, para que então aquilo que te fez falta no deserto, aquilo que você não tinha, aquilo que te incomodava, não tenha mais domínio sobre você. Só vai passar a acreditar em cura aquela pessoa que mesmo doente não parou de louvar e agradecer a Deus pela sua bondade. Porque afinal de contas Deus não é bom porque Ele me cura, Ele é bom porque é a sua essência, é a sua natureza. Então o deserto mostra para nós quem nós somos. O deserto é que ensina para você o quão crente você é. Não é os outros dizendo, não é você dizendo, não. Pedro disse para Jesus: eu morro por você. O galo cantou 3 vezes e ele, desviou. Não. A boca fala demais. É a nossa ação quando estamos sozinhos no deserto. Às vezes nem a esposa está com a gente, nem o marido. Parece que é um deserto particular da gente. Queima só na gente, arde só na gente, faz só a gente chorar. E você tem que atravessar, sem julgamento dos outros. Deixa para lá o julgamento dos outros. Atravesse o teu deserto. No final das contas, os anjos vêm e servem Jesus. Os anjos já estavam lá esperando Jesus depois dos 40 dias. É isso que eu quero que você entenda. Só que os anjos vão ficar lá esperando enquanto você for trigo. Se você se portar como joio, você nem chega no final. Os anjos nem vão ficar lá esperando. Irmão, os anjos acreditam que a gente vai chegar. E muitas vezes a gente não acredita. Na noite de hoje eu falo com você que está passando aí por um período de prova, um período de luta. Se questiona um monte, você fala um monte, você se pergunta, você não tem resposta. Você grita: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, que angústia, isso nunca acaba. E começa de novo, e de novo, e de novo. Começa a se perguntar assim: o que o Senhor quer me ensinar? Que é somente para mim, e na didática de Deus aplicada, só vou aprender se eu passar por esse deserto. Só vou aprender se eu estiver lá, suportando essas coisas. Irmão, Jesus foi um camarada experimentado nas dores, nos dissabores. Jesus ensinou a gente. Tá meio brabinho, meio violentinho, se te baterem numa face, dê a outra. Ele não está dizendo se deixe apanhar. Ele está dizendo o seguinte: você é tão crente, mas tão crente como eu, que você é capaz de levar um murro e não reagir? Eu sei, irmão, nosso ego já vai lá em cima, né? Aqui, irmão, eu faço supino aqui com 100 quilos. Vou deixar um piá de
50 quilos me dá um tapa na cara, vou fazer ele voar longe. Mas Jesus não está falando do quanto você pode ameaçar. Ameaçar é mentalidade de joio. Ameaçar significa você está prometendo fazer o mal para depois. Sabe quem usa essa tática de ameaça? Sequestrador. Isso é coisa do diabo, porque está planejando para fazer o mal depois. Jesus, ele fala para nós, sejam pacíficos, porque o reino dos céus é dos pacíficos, daqueles que fomentam a paz, querem gerar a paz, e não a discórdia. Aí, a gente cai num laço do Satanás durante o nosso dia, que vem para tirar você da tua estabilidade emocional. É aquela pessoa que te provoca, é aquela pessoa que te irrita, e você não se toca, que se você cair, você está caindo na tentação de Satanás. Não é Deus que está fazendo você passar por isso, é você que não está suportando a tentação e cai. A tentação, ela vem como uma coisa que, segundo a palavra de Deus, já arde dentro de nós. As nossas concupiscências é aquilo que a tua carne sem Jesus já tem prazer de fazer. Tem prazer. Se não fosse Jesus, eu estaria lá fazendo essas coisas. Quando a gente entende isso, a gente entende que é o Espírito Santo nos dominando, para que você, pelas tuas ações, enquanto mentalidade de joio, não colha desertos de joio, porque deserto de joio é para sofrer mesmo, é para penar mesmo, porque é colheita, não é deserto, é colheita. Agora, quando você luta contra o leão que tem dentro de você, o apóstolo Paulo dizia isso: Senhor, é uma briga dentro de mim, porque o que eu quero fazer para o Senhor não consigo, porque a minha carne tem outros desejos. Tem gente que quer ser 100% espiritual, irmão, não tem como não. Você é uma alma que tem um corpo. Você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma. A alma vem primeiro. Agora, dá sim para ter o controle sobre as emoções. Entenda, você está sendo provado. E o objetivo da prova não é marcar você, não é entristecer você, não é ferir você, não é envergonhar você, embora todas essas coisas possam acontecer no seu deserto. O objetivo do teu deserto é fazer você entender que você tem que ser um guerreiro e não uma pessoa que está fazendo tour no deserto. Eu estou fazendo turismo. Irmão, muda a consciência. Como é que está a tua casa? Para a gente ter uma ideia. Meu marido é desviado, meus filhos desviados, só eu que vou na igreja e estou mais ou menos ainda. Olha o deserto que você está passando, você acha que fazendo um tour, um turismo, analisando assim, calmamente, alguma coisa vai mudar? Eu preciso entender que o deserto forja guerreiros. O deserto forja guerreiros. Guerreiros têm que lutar. Não baixam a guarda nunca, nem quando estão festejando com churrasco. Eles se mantêm em guarda, para que aquilo não suba para Deus como se fosse uma ofensa. Mantém-se sempre vigilante, vigilante, vigilante. O que é necessário fazer para encurtar o caminho do seu deserto? Você sabe o que é necessário fazer para você encurtar o seu deserto. Se não tem princípios bíblicos no que você está vivendo, aplique princípios bíblicos. Obedeça a voz de Deus, seja manso, dê preferência a ouvir a voz do Espírito Santo que é a sua. Não seja impulsivo, refreie-se, segure, aprenda a tolerar os outros. Tolerar, é fazer esforço mesmo para aguentar os outros, é isso mesmo. Mas e o amor, pastor? Sim, é no amor. A Bíblia Sagrada diz para nós: se possível for, tenha paz com todos, porque não dá para ter paz com todos, que tem gente que é enviado do cão mesmo para perturbar o teu deserto. Já não basta as provas que tem, a pessoa vem para te tumultuar a vida. Só que se você no deserto tiver mentalidade de joio, você não percebe que até essa perturbação que vem é obra do tentador para desestimular você e fazer você achar que o deserto é para passear. Irmão, o deserto é para lutar, espada, escudo. O deserto é para ficar vigilante, se mexeu, você aponta espada. Não baixa a guarda, não baixa a guarda, não baixa a guarda. Lute contra, não aceite o tempo não vai passar no deserto, irmão. 5 dias virou 40 anos, o tempo não passa no deserto. Se você não for aprovado, você fica lá. E o que tem de gente que está vivendo esse tipo de coisa durante anos e anos e anos e anos e anos, jogando tudo no tempo. O tempo passa, afinal de contas, daqui a pouco já tem final do ano de novo. Virada de ano, tudo novo. Não, irmão, não muda.
Não muda, não muda. O que muda é quando a gente compreende. Eu estou num deserto e eu quero sair fora dele, e eu vou fazer o que tiver que fazer no nome do Senhor, para que eu aprenda o que o Senhor quer me ensinar. Afinal de contas, houve um governador israelense no Egito. Só que, antes de ser governador, aprove ao Senhor que ele fosse vendido como escravo. E aí tem gente que diz, não, Deus não faz essas coisas. Deus não quer levar a gente por caminhos difíceis. Sim, ouça Jesus dizendo nessa noite para você, o caminho é bom, é agradável, é cheio de milagre, é cheio de bênção. Mas Jesus disse assim, ó, tem duas portas para você entrar. Escolhe a porta estreita, que é difícil, não é para joio, não é para turismo, é para guerreiro e guerreira. Lança fora tudo que você tem, a portinha, o caminho é estreito, que só passa você e eu. Se você levar o teu eu, teu ego, tuas razões, tuas emoções, tuas vontades, teus interesses, tua insubmissão, sua falta de sensibilidade para mudar, você não passa na porta, é estreita. A porta do lado é larga, o joio se joga nela, porque não precisa fazer nada, não precisa mudar, pode cantar um hino e pode beber. Pode namorar com uma e ter mais 5. O caminho largo, irmão, mas o largo é o caminho que leva para a perdição. O caminho do joio vai para a perdição, vai ser lançado e tacado fogo. Mudamos o nosso pensamento, mudamos a forma da gente enfrentar nossas batalhas. Está com um problema de saúde, experimenta começar a orar pedindo saúde, saúde. A gente começa a mandar o diabo embora, mandar o diabo embora, mandar o diabo embora. Experimenta pedir saúde. Jesus, eu quero saúde. O que tem de gente que não faz isso? Se esquece que Jesus, Ele é a cura. A gente quer mandar o diabo embora, mas às vezes o deserto é para te ensinar que no nome de Jesus há poder, só que a gente não usa o nome de Jesus para algumas coisas. Aprendizado. Eu quero que você vá para casa na noite de hoje com essa pergunta ecoando na sua mente. O que Deus quer me ensinar no deserto que eu estou passando? O que Deus quer me ensinar no deserto que eu estou passando? Como Ele quer que eu haja, como Ele quer que eu pare de agir, como Ele quer que eu me porte, como que Ele quer que eu pare de falar ou de fazer coisas que eu estava fazendo até agora. E quando o entendimento vem, tudo clareia, irmão. Até a noite mais densa, tudo clareia. A noite mais escura, tudo clareia. Por quê? Conhecimento. Conhecimento muda o mundo. Conhecimento da palavra de Deus muda o nosso deserto. Em rios. Em rios, porque foi o Senhor que disse, eu tenho o poder de transformar os desertos e fazer com que rios fluam por eles. Não é só uma ideia, irmão, poética para que a gente escute, ai, rios. Não, 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 não. Eu vou buscar isso. A transformação do meu deserto em bênção, eu vou buscar, chorando, sentindo dor, passando por provas, não entendendo, não compreendendo. Os outros olhando para mim, achando que a minha vida é fácil, nem sabe os BO que a gente carrega. Vou buscar, porque eu sei que o Senhor sabe, conhece, e Ele sabe, quando está no limite das minhas forças, que eu não estou aguentando mais. É quando o povo não está aguentando mais que a água veio. É quando o povo não estava aguentando mais que a carne veio. É sempre assim, Deus sempre vai e nos alcança.